deve ter gente viajando, né? Eu lembrei de meia dúzia, uns 10 aí que não vieram hoje. Mas graças a Deus que você veio, graças a Deus que eu também pude vir. Pastora Lúcia, vamos com a palavra em nome de Jesus. Aleluia! Eita glória! Deus é bom. Pastora Lúcia é minha esposa. Minha pastora também. Aleluia! A gente troca, eu sou pastor dela e ela é minha pastora. Amém? Aleluia! Vamos orar por ela? Quem puder, fica de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus! Meio também está aqui hoje, que bom, viu, Meio? Mas eu já sou daqui, né, pastor? Pois é, mas eu quero te ver aqui mais frequente, né? Em nome de Jesus. Amém, estarei. Agora vai, né, Meio? Agora vai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos pela vida da pastora Lúcia. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor já realizou aqui nesta noite. E agora, Pai, queremos ouvir a palavra do trono do Senhor para os nossos corações. Fala conosco, Pai, usa a tua serva com poder, com graça, que o teu Espírito Santo possa guiá-la na administração da palavra. Em nome de Jesus, que ela seja orientada pelo Espírito Santo para não falar aquilo que ela quer, mas aquilo que o Senhor determinar, em nome de Jesus. Obrigado a Deus por tudo. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, eu te rendo graças, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto com a beleza da tua santidade. Digo que tu és Senhor da minha vida e não outro comparável a ti, Senhor. Ó Pai amado, eu te convido, o teu Espírito Santo de Deus, para fazer morada neste lugar. Que ele passeia, que ele venha pairar, que ele venha ministrar, que ele venha falar. E que diminua o Cristo amado e cresça em mim, para que teu nome seja glorificado neste lugar. Nós paralisamos agora a interferência do inferno. Nós paralisamos agora o ladrão da semente, aquele que fica à espreita para roubar a semente que é semeada neste lugar. Estou amanietando o valente agora. Papai, em nome de Jesus Cristo, te peço, da ordem a teus anjos a guerrear nas esferas celestiais e nas intermediárias em favor desse povo que já chegou. Meu Deus, entra na causa, na peleja de cada um. Opera milagres, ó Deus. Papai, que o anjo da cura chegue, que ele tenha, papai amado, liberdade para fazer aquilo que aprova o Senhor nessa noite. Que o anjo da guerra já esteja guerreando pelas bênçãos, ó Pai, o qual, Senhor, tu tens para derramar na vida desse povo. Senhor, fique à vontade, porque de mim não tem nada para oferecer, mas o Senhor, que é o Todo-Poderoso, pode. E é o Senhor que nós invocamos, aquele que pode, aquele que tem todo o poder, aquele que excede todo entendimento, aquele que habita além dos querubins. Pai, tu habitas além, muito mais além. O teu trono está acima dos querubins. Senhor, nós te invocamos. Fique à vontade, porque o Senhor já chegou. Fique à vontade, porque o Senhor já chegou. O Senhor se faz presente na casa. O Senhor já está aqui. Passeia em revista agora nas tropas. Passe em revista agora na vida dos meus irmãos. Papai, se tem alguém com a arma quebrada, renova nessa noite. Conceda armas novas. Traga, Pai, traga, papai amado, alento, traga vitória, traga cura, traga libertação. Faça aquilo que aprova o Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, fica à vontade, quebra as correntes, que o inimigo da nossa alma não tenha poder, que ele perca todas as forças nessa noite e somente o Senhor possa operar nessa noite. Nós oramos, nós te agradecemos pela tua fidelidade, Pai, porque tu és fiel. Obrigado, Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Aleluia. Se você não está, eu estou. E muito feliz. Aleluia. Pelos mínimos detalhes que Deus tem nos abençoado. Às vezes a gente espera de Deus coisas grandes, mas algumas coisas tão pequenininhas que Deus faz a gente não consegue enxergar, e é mínimos detalhes. É como um dia a gente teve lá na igreja Avilar, fala Avilar. Aliar, só fala Avilar, mas é Aliar. E no finalzinho uma irmã veio orar, pedir oração para mim, para a pastora Cleone. Nós terminamos de orar, ela orou por nós e falou assim, que Deus manda falar com vocês que Ele vai entregar alguns mimos, coisinha pequena,
Mesmo só aquilo que às vezes a gente não está nem esperando, né? E que Deus entrega. E que Deus nos abençoa, porque Ele nos ama. Amém? Nós estamos consagrando o mês de julho. Hoje nós vamos consagrar o mês de julho. E o mês de julho vem com promessas. Quem tem promessas aqui? Eita glória! Deus fez algumas promessas para mim e para você, amém? Tudo que nós colocarmos diante do Senhor, crendo, nós vamos receber. Porque Ele é Deus de promessa. Jesus, Ele não chega atrasado. Tudo tem seu tempo determinado na face da terra. E o tempo do Senhor para as nossas vidas chega na hora certa. E vem recalcado, sacudido, transbordante de milagres. Ele é Deus de milagre, Deus de promessa. E Ele manda falar com vocês nessa noite. Pela manhã estava eu orando, buscando a palavra do Senhor. Na verdade, eu esbocei essa palavra ontem. Mas hoje eu vim dando só uma pincelada em algumas coisas. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: fala para esse povo que vai estar à noite, aqueles que vão vir, porque nem todos vieram. Fala para eles que eu tenho coisa grande para fazer na sua casa. Eu tenho coisa grande para fazer na sua família. Sabe, querido, porque eu tenho certeza e convicção, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. É o seguinte, eu tenho certeza e convicção, sabe por quê? Porque o Senhor já fez uma promessa lá atrás. E nós estamos falando de promessas. Nós vamos ressuscitar algumas promessas que o Senhor disse para mim e para você. Abre comigo o livro de João, capítulo 14. Pastor Rodrigo gosta muito de João, capítulo 14. Nós vamos ler um pouquinho de João 14. Glória a Deus. Versículo 13 em diante de João 14. Glória a Deus. Nós vamos ler algumas palavras que Jesus liberou aos seus discípulos de João 14, versículo 13, que está escrito assim, irmãos: e tudo quando pedires em meu nome, Jesus dizendo, né? Tudo que quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conhecestes, porque habita convosco e estás em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Naquele dia conhecereis o que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aqueles que me amam será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Podeis assentar. Jesus fazendo promessas aqui para os seus discípulos. Jesus ele tinha um particular com os seus 12 discípulos. Nem tudo Jesus falava abertamente com toda a multidão. Mas os seus discípulos ele chamava em particular e falava algumas coisas em particular com os seus discípulos, o qual muitas vezes os discípulos também não entendiam o que Jesus estava falando. E algumas coisas Jesus tinha que colorir, como diz a Leonídia. Ele tinha que colorir para os seus discípulos, tinha que falar mais profundo para que eles entendessem o que Jesus estava falando. E Jesus disse: olha, eu vou enviar vocês, não vão ficar órfãos, eu estou indo embora. Eu vou embora, vou morar com meu pai, mas eu vou enviar alguém que vai consolar vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, não. Fica firme aí, porque eu vou manifestar para vocês através do Espírito Santo. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Vocês me amam, então vocês vão guardar o meu mandamento.
Jesus falando com seus discípulos dessa forma, com carinho, com tanto amor, dizendo para eles: olha, vocês não recebem o Espírito Santo como o mundo, porque o mundo não conhece. Queridos, eu estava falando uma coisa com o pastor Rodrigues hoje. Não adianta a gente querer que uma pessoa que não tem Jesus Cristo de Nazaré, que não aceitou Ele como Senhor Salvador, entenda a palavra de Deus, porque eles não entendem. A palavra revelada é para nós, cristãos, servos. É para nós. O ímpio, ele não consegue entender a palavra. Então a palavra, ela vem revelada para o nosso coração. E nós entendemos a palavra, nós conhecemos, nós entendemos, nós sabemos, porque o Espírito Santo, ele traz a revelação no nosso coração. E ele disse: aquele que me ama, amará, é amado do meu Pai, e eu o manifestarei a Ele. Jesus manifesta para a gente todos os dias, a gente é que não percebe. Jesus fala conosco todos os dias, mas a gente é que não está dando ouvido. Jesus fala com a gente, nos direciona, mas a gente não consegue entender. Então a gente precisa que nos achegar até Ele, entender as promessas que Ele tem para mim e para você. E Ele disse: fala para esse povo que vai vir, que eu tenho coisas grandes para fazer, promessas para realizar na vida deles, na família deles, nos negócios deles, na casa deles, nos problemas deles. Estou eu para resolver. E o Senhor fala comigo: olha, fala que a minha palavra está recheada de promessas feitas aos filhos de Deus. Escuta aqui, a palavra está revelada para os filhos de Deus. Aleluia. O ímpio pode até pegar no chavão que nós usamos. Misericórdia! Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Mas aqui, o diabo conhece. Só tem isso quem tem um pai. Só tem poder quem tem um filho. Não adianta você vir falar comigo: não, eu orei, o diabo tem que sair. Se você viver uma vida torta, ele não sai. Você acha que o diabo vai bater continência para qualquer um? Vai nada. Só sai aquele que tem o sangue, aquele que conhece, aquele que tem comunhão, aquele que vive, aquele que anda. Porque Satanás conhece quem anda com Jesus e quem não anda. O diabo conhece. E muitas vezes a gente perde um pouquinho, porque às vezes a gente dá umas brechinhas, se dá umas caídas, né? E o diabo entra, e aí ele não sai. Aí você quer expulsar o diabo, fazendo tudo errado, e ele fala assim: mas você está usando aquilo que é meu? Como é que você quer que eu saia? Está gostando de usar o que é meu e quer que eu saia? Então devolva o que é meu. Porque primeiro ele engana, ele amassa, ele joga o laço, pega, atrai, né? Na cobiça dos olhos, na soberba da vida, e o neguinho cai. E aí quando o negócio está estreito, quer expulsar Satanás não vamos sair não, hein? Está usando o que é dele. Você está gostando do que é dele. Como que ele vai sair? Só tem autoridade quem teme ao Senhor, que vive na lei do Senhor. Amém? Amém. Deus aí, Ele liberou algumas promessas. O Senhor liberou algumas promessas, e a promessa foi liberada para alguém. E eu quero mostrar para você que Ele liberou uma promessa que está sobre a minha vida e a sua vida também. Quando Ele disse: Abraão, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Sabe por quê que o Senhor liberou essa bênção sobre a vida de Abraão? E essa bênção está sobre a minha vida e está sobre a sua vida? Porque Ele disse que Abraão, ele teria e seria pai de uma grande nação. E isso foi cumprido, até hoje se cumpre essa promessa que o Senhor liberou sobre a vida de Abraão lá atrás. E essa bênção está sobre você. Que nós seria abençoado por Deus. Uma promessa dita lá atrás, milhares de anos, está se cumprindo ainda hoje, porque tem pessoas se convertendo e sendo derramado a bênção de Abraão sobre eles. Amém. O Senhor disse também, Ele fez uma promessa para José do Egito.
E ele disse para José do Egito: governará sobre os teus irmãos. A gente vê a trajetória de Abraão e nós pegamos a trajetória de José. A trajetória de Abraão foi uma trajetória de passar pelo caminho da fé. É crer no impossível, é tomar posse do impossível, é andar naquilo que não estava vendo, mas em obediência a Deus. E muitas vezes nós estamos assim também. José agora, ele creu no sonho e na revelação que Deus falou que ele governaria sobre os seus irmãos. Às vezes eu me pego comparando a vida de José com a minha. Porque entre os 9 filhos da minha mãe, eu sou a caçula, né? Sou a caçula. E além de ser filha adotiva, também foi a única que aceitei a Jesus como Senhor Salvador daquela família. Que o Senhor me pôs de pé para governar no mundo espiritual, para bater de frente contra os principados e potestades, contra os demônios que eles invocavam. E o Senhor me pôs para governar nas regiões celestiais, porque é isso que Ele faz. Ele fala que você governará nas regiões celestiais juntamente com Ele em Cristo, para que você pudesse ter autoridade contra os demônios que agiam lá dentro. Então eu me vejo como José. José sendo o penúltimo da família de Jacó, o Senhor levanta ele para governar, para que ele seja autoridade sobre a vida dos seus irmãos. E a autoridade sobre a minha família está sobre mim. Porque eu aceitei Jesus, ainda tenho uma unção pastoral sobre a minha vida, e com eles tem que bater continência para mim ainda. E com isso Deus foi resgatando e salvando muitos. Alguns já aceitaram, outros não, mas mesmo assim eles vão ter que me engolir. A autoridade está sobre quem? E o Senhor fez essa promessa sobre José. Eles aceitaram no início? Quiseram o quê? Perseguir José, matar Jesus, matar José, acabar com José. E a vida de José é parecida com a de Jesus. A gente liga uma coisa com a outra e veja o quanto José tinha um coração igualzinho de Cristo. Temente, amoroso, perdoador, obediente. Viveu numa terra estranha, sofreu, foi maltratado, foi caluniado, foi preso, bateram, chicotearam, invejaram. Mas José acabou chegando aonde Deus quis. Porque quando nós entregamos nossas vidas para o Senhor, Ele conduz da maneira dEle. Ele faz do jeito dEle. Querido, você não acha que de vez em quando eu faço algumas perguntas para Deus? Eu faço também como você. Eu pergunto. Eu falo, Deus, esquadrinha e vem ver se é algum caminho mau. Por que algumas coisas na minha vida ainda não saíram? Eu pergunto. E aí eu começo a fazer como Davi. Davi, outra promessa que Deus fez. Esquadrinha, Senhor. Me esquadrinha. Aonde eu estou falhando? O que eu preciso fazer? Aonde que eu tenho que obedecer? Está certo ou está errado o que eu estou fazendo? Porque, querido, se eu não quero agradar ninguém na terra. Eu quero agradar a Deus. Se eu estiver agradando a Deus, não importa se tem alguém agradando de mim ou não. Eu nasci para servir o Senhor. Eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Eu entendo porque que quando eu nasci, logo quando eu nasci, eu não fui morta no momento, porque Deus tinha um projeto, Deus tinha algo para realizar, Deus tinha algo para fazer através da minha vida que só eu faria, só eu poderia fazer. E a gente tem que entender esse chamado, essa forma de Deus trabalhar. A gente tem que nos lançar e deixar Ele fazer, Ele conduzir, Ele operar do jeito dEle. A gente precisa tomar alguma suposição diante de Deus, para que a promessa que Ele tem se cumpra. Porque alguns ainda não querem fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Porque eu quero, porque quero, porque eu quero.
Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Eu necessito, eu necessito, eu necessito. Quem sabe se você merece, se você precisa e necessita, é Deus. E muitas vezes eu continuo falando, Deus, faz do teu jeito. Porque se eu fizer, eu vou fazer errado. Eu vou estragar o negócio. Deus opera da sua forma, porque se eu operar, eu vou atrapalhar. Deus, eu não estou entendendo, mas prossiga o teu trabalhar. Senhor, está doendo, mas faça do teu jeito. Senhor, eu estou questionando, mas não dá ouvido no meu questionamento, não. Senhor, prossiga a tua obra em mim. Porque, querido, nós temos que lançar nos braços do Pai como uma criança. Porque se a promessa dele é boa, perfeita e agradável, é muito melhor do que é a minha decisão. Porque nós erramos, nós falhamos, nós fracassamos nas nossas decisões, nós fracassamos nos nossos pedidos, nós fracassamos no nosso querer. Mas Deus não. Deus, ele não fracassa. Nunca fracassou. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é vencedor quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor e deixa Ele conduzir. A promessa que Deus tem na sua vida, ela vai se cumprir. E às vezes a gente luta contra Deus. A gente briga com Deus. A gente faz pirraça com Deus. A gente fala, também não vou fazer. Também não vou louvar. Também não vou pregar mais. Também não vou servir mais. Vou sentar, ó. É só se vira. A gente acha que a gente está ganhando, mas a gente está perdendo. A gente não sabe lutar com Deus. Imagina se Deus desse armas para a gente lutar contra Ele. Se com a sabedoria que Ele dá, o homem já está se destruindo a si mesmo, imagina se Deus dá as armas. Então Deus não dá. A gente precisa ser humilde, como nós cantamos, que nós temos um coração simples, humildes para reconhecer que quem precisa de Deus sou eu. Eu preciso de Deus, não é Ele que precisa de mim. É você que precisa de Deus. Ele não precisa de nós, Ele faz tudo sozinho. Quem estava com Deus quando Ele criou a terra, o mundo e todas as coisas? O Espírito Santo e Jesus. Ele não precisou do homem. Ele faz promessas. Ele fez promessa para José. Você se tornará o governador. Cumpriu ou não cumpriu a promessa? Aí ele vem fazendo outra promessa. Faz promessa para Davi. Davi, aquele menino que está lá no meio das malhadas, lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Deus deu uma passeadinha sobre aquele pedaço ali, olhou para aquele jovem e ficou assim, ó. Olhando para Davi. Eu creio que Deus não perdeu Davi de vista nem um segundo. Quando Davi estava pulando na frente para salvar uma ovelha da boca do lobo. Davi defendeu com unhas e dentes. Davi matou o urso que vinha para pegar as ovelhas do seu pai. Ele correu o risco de morrer. Davi matou um leão. Davi naquela época tinha seus 16, 17 anos só. Quando nós conhecemos a história de Davi, nós vemos que no momento, no período que estava tudo tranquilo, Davi pegou e fez um instrumento ali de corda, sei lá, uma harpa, e tocava e adorava a Deus. Eu creio que Davi olhava para o céu e falava com Deus, e ali naquela adoração, o Senhor abria a boca para ver Davi louvando o nome dele. Ele falou assim: esse menino é meu, esse menino tem um coração adorador, esse menino vai guardar, vai cuidar das minhas ovelhas, ele tem chamado, ele é separado, o coração dele é bom. E a Bíblia fala assim: ó, Samuel, desce lá na casa de Jessé e vai ungir um que eu escolhi para ser rei. Samuel pega a sua botija e desce, né? Chega lá na casa de Jessé, o pai de Davi, e aí chama
os seus irmãos, e chama um, chama outro, foi chamando, e o Espírito Santo de Deus falava com o Samuel: esse não, esse aqui também não, esse também não. Passou todos. E aí Samuel fala assim: ô Jessé, seus filhos estão todos aqui? Não, falta um que está lá cuidando das ovelhas lá no passo. Chama ele para mim. E a Bíblia fala que ninguém pôde sentar na mesa, que a mesa estava preparada para alimentar ali, né? Depois da unção, que crente come, né? Já preparou ali o filé mignon, a carne assada, o pão cevado. Tava tudo de bom ali. Imagina, aí eu imaginando já, gente, que pregador é assim, eles contam história, né? A gente vai imaginando, a gente vai falando aqui que a gente imagina, né? Aquela mesa farta, com aquela carne toda assada em cima lá. Porque eu creio que Samuel já tinha mandado um notícia para Jessé que iria lá ungir alguém. Então Jessé, como um bom anfitrião, né? Prepara tudo, aquela mesa para receber o profeta, né? E aí eu creio que aquela mesa estava toda preparada ali de carne assada, aquela comida, aquele vinho delícia ali, aquele suco maravilhoso e tudo de bom, né? Aí quando ele passa, não acabou seus filhos tudo? Não, tem Davizinho ainda que está lá cuidando das minhas ovelhinhas, então busca ele para mim. Aí ninguém sentou enquanto Davi não chegou. Agora imagine você, o menino tudo sujo, fedido, passou o dia inteiro na labuta, fedendo suor, né? Os dedinhos tudo preto, sujo, as mãozinhas tudo sujas, o cabelo todo pregado, fedido de suor. Chega ele lá. Aí Samuel falou assim: é esse. Esse menino aqui é esse. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Deus ele não está preocupado com aparência de ninguém, não. Ele não preocupa se você tem dinheiro, não. Ele não preocupa se você tem fama. Ele não preocupa se você tem estudo. Ele não quer saber se você tem algum currículo para demonstrar que você pode fazer alguma coisa. Ele não preocupa com isso. O Senhor ele não está à procura de pessoas capacitadas, não. O Senhor ele não está à procura disso, não. Ele sabe o que Deus procura, queridos? É um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração honesto, um coração inclinado para as coisas boas. Por isso que às vezes, querido, a gente vê, muitas vezes a gente entende que Deus levanta alguém para estar na frente, para cuidar de ovelhas, aqueles que o Senhor sabe que Ele pode contar, que não vai maltratar, que às vezes em vez de falar alguma coisa, sofre no calado, chora escondido, para não maltratar e nem falar nada para ofender. E Davi, ele era um desses. Mesmo sozinho, solitário, ele nunca foi reclamar ao pai dele. Mesmo sozinho, ele nunca reclamou, nunca falou: vocês comem tudo de bom aí e eu fico o dia inteiro lá passando fome. Ele nunca reclamou. Davi não era nenhum murmurador, não. Davi, tudo para ele estava bom. Tudo para Davi estava bom. E o Senhor fala assim: é esse que eu quero. É esse que eu escolhi, é esse que eu separei. E o Senhor faz uma promessa de que Davi seria o rei de Israel. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que foi do dia para a noite que Davi sentou na cadeira? Também não. Primeiro ele passa a gente pela prova. Antes de qualquer um chegar a ser o que é, ou exercer o cargo que Deus ordenou, primeiro ele passa pela prova. Ninguém chega de imediato, de qualquer jeito na frente, para cantar, para pregar, para pastorear, para evangelizar, para ser um ministro, para fazer o que for na casa do Senhor. Primeiro existe uma preparação lá sozinho. Ninguém sabe das lutas que eu já enfrentei. Ninguém sabe dos leões que eu já matei, dos gigantes que eu já derrubei. Ninguém conhece as lutas que eu enfrentei, a fome que eu passei. Ninguém conhece, ninguém sabe as lágrimas que eu já derramei. Ninguém sabe o choro,
as humilhações para chegar até aqui. Davi enfrentou a mesma coisa. Ele não sentou na cadeira do rei de um dia para a noite, não. Passou por um probatório, é isso mesmo a palavra? Primeiro passa pelo crivo de Deus, para depois você chegar lá. E a promessa que Deus fez para Davi se cumpriu ou não? Ele foi rei, né? Rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Promessa também traz, a promessa também que o Senhor fez e traz para nossas vidas, que está lá no livro de Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores. O Senhor prometeu lá atrás, no Antigo Testamento, que traria o Salvador. Salvador, veio ou não veio? Amém? A Bíblia fala que Ele ia morrer e ia ressuscitar. Está vivo ou não está? O nosso Jesus vive. Ele vive, Ele reina, Ele continua no mesmo lugar, exercendo a mesma autoridade. E o que Ele fez na terra, Ele continua fazendo no céu. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Jesus vive. Ele está presente conosco. E Ele fez essa promessa, querido, para os filhos. E tem uma promessa, querido, que eu sempre estou agarradinho nela. Promessas que o Senhor já fez para mim, ó, lá atrás. Lá na casa da Cassiele, na segunda-feira, que a gente teve lá na casa dela, aniversário dela, eu estava ali falando com a pastora Viviane, que eu tenho uma Bíblia antiga, antigaça. Ela já arrancou a capa, né? E essa Bíblia era da tia do pastor Rodrigues. A tia Alzira, isso, da tia Alzira. Então, quando eu aceitei Jesus, eu peguei essa Bíblia e carreguei essa Bíblia para cima e para baixo. Essa Bíblia, ela contém datas de palavras que o Senhor liberou para o meu coração. Aí eu passei para uma outra Bíblia, aí eu guardei ela porque ela arrancou a capa, né? E eu peguei uma outra que é a Igreja da Floresta, doava naquela época para os visitantes novos convertidos. E eu passei a usar a outra Bíblia. E essa Bíblia também foi uma Bíblia assim, cheia de promessas que o Senhor liberava para a minha vida. Eu anotava, eu colocava data. Eu tenho pregações na Bíblia que você abre assim, vai para um lugar de tal, vai para não sei para onde. E aquela numeração, sabe, de palavras de pregação que o Senhor me dava através daquela Bíblia. E eu falei assim, a minha Bíblia é antiga, pastora. Ela falou assim, restaura ela. Restaura essa Bíblia, vale a pena. Porque algo que te marcou, algo que te selou, são promessas que Deus te deu, que está contido na palavra de Deus, que às vezes a gente, esquece. Esquecemos. E uma das promessas que estão lá, querido, que eu anotei, que foi a palavra que Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa está sobre todos os filhos de Deus. Se você tem filhos ainda, ou marido ou esposa, uma pessoa de dentro da sua casa que ainda não aceitou o Senhor Jesus, reivindica essa promessa. A promessa está sobre a sua vida. A promessa do Senhor para a sua vida, querido. Nós temos que aprender a reivindicar as promessas de Deus. Precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. E o Senhor, uma das palavras que a Fernandinha pregou, que o Senhor se lembrará. Nesse período que nós estamos vivendo, o Senhor está lembrando de algumas promessas. Algumas promessas feitas para você lá atrás. Ele está se lembrando hoje. Para você poder reivindicar as promessas que o Senhor falou com você lá atrás. Se crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nós precisamos
precisamos tomar posse daquilo que é direito nosso. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É um bisturi que corta para lá e para cá e faz divisão, queridos. E nós temos que liberar essa palavra como espada no mundo espiritual e cortar os principados e potestades. Você tem que ter garantia daquilo que Deus colocou nas suas mãos e reivindicar para a sua vida a promessa que é para nós. E às vezes a gente esquece que o Senhor deu para nós, não deu para o ímpio. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos aprender a falar. A gente não pode abrir a boca de qualquer jeito. A gente nos amaldiçoa nós mesmos com palavras. E o diabo engordando, ele alimenta do seu pecado. Você sabia que o diabo ele vai só crescendo, ficando grande e se fortalecendo através das suas palavras? Vigia, acredite no que você fala. Se for para edificação, fale. Se não for, fecha a boca. Se for para trazer esperança, fale. Mas se for para matar, não fale. A gente tem que ter discernimento das coisas. As palavras de promessa são para nossas vidas. Reivindica as promessas. E o Senhor nos dá garantia quando nós pedimos ao Senhor reivindicar o perdão de Deus, Ele também nos perdoa. É igual eu falei, Deus, passa em revista, Senhor, vê se tem algum caminho mal, me perdoa. Davi fazia isso, ele pedia perdão até pelos pecados que ele não cometeu. Nós temos que reivindicar diante do Senhor, porque se você confessar, Ele esquece, Ele joga no mar, no esquecimento e nunca mais se lembre. Quem lembra do seu pecado é o inimigo. Ele que vai trazer a memória e falar assim, você já fez aquilo ali, você já aprontou, você pecador. E ele começa a te fazer você ficar com medo dele, mas não temas. Sabe por quê? Porque o Senhor Ele promete te perdoar. Fale com Ele, pronto, acabou. Você tem que aprender também a reivindicar as misericórdias do Senhor. Davi falava, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe essa expressão que Davi usou quando ele estava na caverna de Adulão, quando ele pecou com Betseba, e o filho dele pôs ele para correr no palácio. E a Bíblia fala que Davi se esconde agora na caverna de Adulão e fica lá por um tempo escondido. Mas eu creio que quando Davi caiu em si, o Espírito Santo de Deus falou com ele assim, levanta daí, seu bobo. O que você está fazendo aí? Está escondido por quê? Eu não te separei? Eu não te escolhi? Eu não te ungi? Por que você está fugindo? Eu tenho obra para fazer através da sua vida. Põe de pé. Vamos caminhar. Não tenha medo não. Eu sou contigo, estou com você nessa batalha. E Davi, sabe, quando às vezes a gente sabe que o Espírito Santo de Deus está falando, mas mesmo assim você fica com medo. Você fala, mas eu pequei. Eu falei, eu não tenho direito de nada não. O direito meu é de morrer mesmo. O direito meu é de ficar escondido aqui mesmo. Eu sou falho, por mais que eu tento, eu não consigo, eu estou falhando, eu estou pisando na jaca. Mas aí Davi lembrou das misericórdias de Deus. Ele lembrou das misericórdias de Deus. Ele começou a reivindicar diante do Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que quando ele começou a falar das misericórdias, as misericórdias foi entrando dentro dele, foi enchendo ele de autoridade e poder novamente, e ele levantou a cabeça e falou, não, então eu tenho direito de filho, eu tenho direito como rei, eu tenho direito como autoridade, então eu vou pegar aquilo que é meu de volta. E a Bíblia fala que Davi se levantou, ele se levantou.
e foi tomar posse daquilo que era dele. Ele foi tomar posse da cadeira que era dele, da autoridade que Deus deu para ele. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus dá alguma coisa para você, Ele não toma. Ele deu, tá dado. Deus não é aquele que joga nada na nossa cara. Ele não vai te humilhar, não vai falar com você, seu pecador, seu sem vergonha, seu maligno, seu safado. Ele não vai falar nada disso, não. Ele vai falar assim: levanta, meu filho, para de besteira. Eu sei que você errou, mas eu te amo assim mesmo. Põe-te de pé. Vamos começar tudo de novo. Eu te ajudo. Só vigia mais um pouquinho. O Senhor nos chama de volta para Ele. Tem um hino da Alice Maciel, lembrei, que vai assim: sai da caverna, não se desespere, confia, mas espere em Deus, que Ele vai agir. Não se preocupa, sai da caverna. Ele manda sair da caverna. Sai da caverna, gente. Por que você está com medo? Toma posse daquilo que é seu. Reivindica as misericórdias diante de Deus, fazendo isso em oração. Oração. Aqui é o ponto-chave. Oração. Eu já preguei sobre oração. Mas a oração é que nos liga a nossa vida e conecta com a vida de Deus. É através da oração que o Espírito Santo nos quebranta. É através da oração que a gente passa em revista dentro de nós mesmos, e até palavras que a gente fala: eu não vou fazer isso não. Na hora da oração você fala: Deus me perdoa que eu faço assim. Na hora da oração a gente fala: reclama, né? Você pode até falar com os outros, mas quando você bate o joelho no chão, o Espírito Santo assim: fala isso. Não, Espírito Santo, Deus me perdoa. Eu não vou fazer isso não. Falei da boca para fora. Eu não sou nada disso não. Eu não vou bater em ninguém não. Eu não vou tirar satisfação com ninguém, não. Deixa na tua mão, Senhor. Faz do teu jeito. Deixa quem quiser fazer. E a gente, na oração, a gente tem comunhão com Deus e o Espírito Santo de Deus nos quebranta. É quando a gente está lá na oração. A oração é a intimidade sua com o Pai. É a hora que você entra na presença dEle e você precisa estar purificado para que o Pai possa te ouvir. Através da oração. E para isso acontecer em nossas vidas, tem algumas condições. Devemos primeiro ser humildes diante de Deus. Nenhum soberbo vai resistir na presença de Deus, não. Mas o Senhor disse que Ele aceita um coração contrito e humilde na presença dEle. Esse é o coração que Deus recebe, a oração que Deus recebe. Outra coisa que Deus quer que a gente faça: orar sem cessar. A gente precisa ensinar o nosso espírito a orar sem cessar. A colocar ele para aprender a fazer isso. Às vezes eu me pego orando, falando sozinha, mas eu estou orando. Às vezes eu estou falando: Rodrigo, chega, o que você está fazendo? Estou orando. Estou falando comigo mesmo. Estou orando. Orar sem cessar. Adestrar o seu espírito à oração. Estou limpando a casa, estou orando. Às vezes eu estou falando, eu começo a falar uma coisa, eu estou falando com a oração, eu começo a falar: não estou falando mais assim, não. Sai palavras assim. A gente tem que adestrar. Tudo que você for fazer, faça em oração. Você vai deitar? Ora. Você vai levantar? Ora. Você vai sair? Ora. Você vai falar com alguém? Ora. Você vai fazer uma faxina? Ora. Você vai comprar alguma coisa? Ora. Você vai pegar um avião? Ora. Você vai pegar um metrô? Ora. Você vai pegar um carro? Ora. Ora. Você vai trabalhar? Ora. Ora. Orar sem cessar. Outra coisa que nós devemos fazer também: buscar a vontade de Deus. Não, pastor, já falei, buscar a vontade de Deus nem sempre é a sua vontade, não.
Esses dias a Larissa falou assim: ô mãe, se você pudesse sair agora, onde você queria? Queria ir para um sítio onde tivesse uma piscina, deitar numa rede, tomar uma água de coco, ficar olhando para o céu, assim, sabe? Sem pensar em nada, só olhando para o céu, assim. Eu falei assim: mas você está desejando demais. Eu falei: minha filha, já até fui no meu pensamento, voltei aqui. Você acha que eu não também tenho desejo? Não, mas o desejo de Deus, eu estou aqui faxinando, ó, estou limpando a parede, ó. Aí eu limpo a parede aqui, ó. Né? Vontade de Deus era que eu ficasse em casa, nesse feriado eu fui limpar a casa. Meu Deus, eu estou preta aqui. Né? Meu desejo era estar em outro lugar. Mas nem sempre o desejo nosso é a vontade de Deus. Ah, Senhor, mas eu desejo, eu quero. Tem gente que passa por cima da vontade de Deus para realizar o desejo dele. E aí, quando acontece, aí põe culpa em Deus. Quando vê que o negócio deu errado, deu ruim, né, Deus? Aí põe culpa em Deus. Por que Deus deixou? Sai da boca aqui, Senhor. Foi você que quis. Foi você que foi. Você não orou, você não pediu para Deus, você não falou com o Senhor. Agora o negócio está dando tudo errado e vai pôr a culpa em Deus ainda. O que Deus tem com isso? Não põe a culpa em Deus. Porque se você orasse, buscasse do Senhor a vontade dele para a sua vida, você não estaria assim. E a Bíblia fala que nós devemos desviar do mal. Gente, isso aqui pega pro lado do crente, sabe? Nós devemos desviar do mal. Ou, se você está falando alguma coisa, não está edificando, não fala não. Fecha a boca. Alguém está querendo que você faça alguma coisa que não é da vontade de Deus, não faz para agradar ninguém, não. Melhor você desagradar o homem do que desagradar Deus, porque Deus tem um peso maior. O homem não está nem aí se você estrubicar. Não agrada o homem, não. Agrada a Deus. Não faz as coisas para agradar o homem, não. Porque vai dar mal para você. Vai ser ruim para você. Lá atrás, lá na frente, você vai ver as consequências que você está carregando, o fardo dos outros, lixo dos outros, na sua cacuda, porque você fez alguma coisa para agradar uma pessoa. Não faça. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor Salvador, a minha mãe chegava lá, só bebida, né? Era forró, bebida, e aquela confusão toda, e as pinguinhas que ela botava com o pai vira lá. E aí, na hora do almoço, ela pegava um cálicezinho assim e passava na mesa e dava todo mundo para beber. E eu sentava na mesa, né? Aí chegava perto de mim, assim: toma, Lúcia. Eu falei: não vou beber, não. Mas nem um bolinho? Não, eu não bebo. Aqui, gente, a Lúcia não vai beber, não. Eu falei assim: não vou beber, não. Mas vai para agradar sua mãe? Não. Vou beber? Não vou beber. E ali eu causava uma situação, tipo, gente, quer ver uma pessoa que assim sim, não, sou eu. Eu não estou nem se eu vou desagradar você. Eu agradando Deus, o resto. Ou ficava um clima ruim. Eu nem sentia mais gosto da comida. Mas que eu ficava na minha posição, eu ficava. Aí ela parou, mas sempre, todas as vezes que estava lá, ela passava o cálicezinho dela de pinga para todo mundo. Aí ela já não fazia mais, porque a única coisa, gente, a minha mãe, ela gostava, ela sempre governou tudo. Ela falava, a palavra dela era uma ordem, todo mundo tinha que cumprir a palavra dela lá. Só que ela esqueceu que Deus levantou uma para bater de frente com ela. A caçulinha dela. Ela vivia debaixo das asas dela, sabe? Só que Deus falou assim: essa daí é a única que vai poder colocar ela no lugar dela. E o Rodrigo, sabe, o pastor Rodrigo passava um aperto comigo, porque eu ficava soltando fogo pelas ventas lá dentro, mas não falava nada não. Eu falei: Satanás, você me empolga, capeta. Mas assim, Deus sabia que a única que ia bater de frente com ela era eu. Ia colocar no lugar dela. Eu preferi o quê? Desviar do mal. Porque o dia que eu bebesse aquela pinguinha lá, eles iam falar assim: tá vendo? Não é crente nada.
crente, mas não é crente nada. Mas aí, como eu bati de frente, aí eles começaram a ficar aí com vergonha de mim. Chegava lá, o povo estava tudo bebendo, um forró ligado na altura, todo mundo catava seu copinho, todo mundo despistava, mesmo. Tô saindo de copinha, todo mundo saindo, de repente, tinha mais ninguém dentro de casa. Falou: oi, gente, cadê o povo? Fugia, todo mundo corria, porque vinha eu, porque eu pregava mesmo. Não tinha medo de falar nada. E as palavras que eu pregava lá eram palavra dura. Eu abria lá no livro de 1 Coríntios, falava assim: os idólatras, os feiticeiros, os macumbeiros, os agoreiros, os beberrão, não herdarão o reino de Deus. Vocês estão encaixados aqui? Você ficava doido comigo. Mas eu não deixava de pregar, não deixava de falar. Aí vinha aquela reunião de oração, quando ia almoçar, todo mundo tinha que rezar, né? Aí rezava: vamos rezar o Pai Nosso, vamos rezar o Pai Nosso, todo mundo rezar o Pai Nosso. Aí de repente a minha mãe cutucava: ora aí, Inês, Ave Maria, e aí ela cutucava a minha irmã, porque ela gostava de dar dela também. E ó, olha aí, Senhor, vamos vencer essa. É terrível. Mas eu ganhei ela ou não ganhei? O que importa é a promessa. Tem que ter um corajoso para levantar, queridos. Tem que ter alguém que é segundo o coração de Deus. Tem que ter alguém que tem a promessa e carrega a promessa na cacunda e diz: não, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Não é do homem, é tua. É tua. É tua vontade. Para a gente receber o cumprimento das promessas de Deus, tem que ter. Deus escolheu Davi à toa, não. Deus não escolheu você à toa, não. Deus não te separou para sentar aqui para ouvir essa palavra à toa, não. Existe promessa sobre a sua vida e que o Senhor vai cumprir. Deus não é filho do homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falará e deixará de agir? Acaso promete e deixará de cumprir? Números 23, 19. Deus fez a promessa e ele vai cumprir a promessa. Em Josué está escrito assim, 21:45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Todas as promessas que Deus fez para a nação de Israel estão se cumprindo. Há pouco tempo, quem viu o WhatsApp aí, caiu na internet, no meio do deserto nascendo água. E o Senhor fez essa promessa no livro de Isaías, que nasceria no meio do deserto água. Promessas cumpridas. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de vocês, de acordo com a sua glória e riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele fez essa promessa que Ele vai suprir na sua vida. Então você não precisa ficar escabelando o cabelo, correndo, morrendo. Ah, meu Deus do céu, como é que vai ser? Ah, eu não vou comer, eu não vou pagar. Ah, sei, está faltando. Ah, meu Deus, onde que eu vou? Pode deixar com Ele. Confia. A palavra do mês passado é confiança. Hoje é de promessa para a sua vida. O Senhor promete e Ele cumpre as tuas promessas. Amém? Amém. João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, de 4 a 5. Você é batizado com o Espírito Santo ou não é? Amém, igreja? Está acordado aí, povo de Deus? Nós somos batizados com o Espírito Santo ou não somos? Amém. Quem não foi, toma posse que vai ser em nome de Jesus. Amém. O Senhor fez essa promessa.
E ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, neste mundo vocês terão aflição, mas contudo tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. Nós somos a promessas feita para Abraão, Isaac e Jacó. Vocês são as promessas que foram feitas lá atrás e se cumpriu hoje, o aqui e agora. E ele nos fez outra promessa, que ele nos fez e nos dará a vida eterna. 1 João 2:5. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Isso, Salmo 145:13. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra um grande despojo. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra um grande despojo. Salmo 119, 162. E eu quero finalizar com uma promessa escrita no livro de Romanos, capítulo 4. Amém. Glória a Deus. Promessa feita para mim e para você. Nós precisamos somente tomar posse delas e não abrir mão delas. Reivindicar no mundo espiritual as promessas que o Senhor tem para você, crente, para você, filhos de Deus, para você, escolhido do Senhor, para você, essas promessas. Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Ele estava falando com Abraão, perante aqueles no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como se fosse, que não são como se fosse. O Senhor já traz à existência aquilo que não existe, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência. O Senhor prometeu e ele cumpriu essa promessa. E não enfraqueceu na fé. Abraão não enfraqueceu, nem atentou para o seu próprio corpo, já fortalecido, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo qual isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe foste tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Promessa feita a Abraão, que se cumpre em nossas vidas hoje, queridos. Abraão não duvidou das promessas. E o que Deus quer é que você não duvide das promessas dele. O que Deus quer é que você creia. Sabe por que Jesus ainda não está continuando a fazer mais milagres no nosso meio? Porque a gente não está crendo no sobrenatural de Cristo. E é uma das coisas que eu tenho reivindicado a Deus. Falei, tua palavra diz, ó Pai, que aqueles que creem obras maiores farão, e eu quero ver obras grandes acontecendo. Porque eu creio no teu poder. Eu creio no que o Senhor pode fazer muito mais do que eu estou pedindo, o que eu estou pensando, Senhor. Eu creio. A tua palavra diz, ó Deus, que os dons acompanharem aqueles que creem. Eu creio. Eu creio no poder do Senhor. Eu creio na tua existência. Eu creio no Deus invisível. Eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que os anjos estão operando aqui nessa noite. Eu creio que é um combate no mundo espiritual por causa de você que está aqui. Satanás não gostaria que você viesse ouvir essa promessa que o Senhor liberou para você nessa noite, para a sua vida. O diabo não gostaria que você estivesse aqui. Mas você venceu e está. A promessa são para os filhos de Deus. Nós cantamos um hino domingo.
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra. Se, tem um se você obedecer, se você crer, se você reivindicar como filho, se você tomar posse e chamar a existência. Porque é mais fácil, querida, a gente tomar posse do mal. É mais fácil a gente lembrar das coisas malignas do que as coisas boas que Deus faz. Você comeu hoje? Amém? Foi bom ou não foi? Não faltou na sua mesa. Você trabalhou hoje ou não trabalhou? Não, meu Lídio não trabalhou hoje não. Trabalhou em casa, meu Lídio. Você ficou o dia inteiro de perto do ar, deitado? Então trabalhou. Deus te deu o quê? Força, vigor. Então, de uma forma ou de outra, Ele te abençoou, amém? Eu quero que você coloque de pé, porque meu tempo já foi. Vocês nem para me avisar, gente? Olha lá, dando 10 horas já. Jesus eterno, falei demais. Espero que você esteja guardado pelo menos a metade do coração. Espero que você tome posse dessa mensagem para o mês de julho. Quando o mês de julho chegar e você ficar desesperado, você ficar sem esperança, você perder o foco, você vai para essa mensagem e fala: Deus, aquele dia foi consagrado o mês de julho como promessa. É como promessa para a minha vida, Senhor. Se eu crer no Senhor, será salvo minha casa, Deus. Que o Senhor vai ter misericórdia de mim, Deus. Que as coisas vão acontecer na minha vida, Senhor. A promessa é para mim como filho de Deus. Eu tomo posse. É para mim. É para você a promessa. Não se desespere, irmão. Confie em Deus.